Bom dia, graça e paz a todos. Hoje, segundo dia da semana, o maná de hoje está no livro de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler e comentar alguns textos aqui. Só lembrando, queridos, eu tenho falado, se Deus tocar no teu coração, nós estamos precisando de um computador, um notebook bom, com um bom espaço para a gente fazer as lives, fazer a transmissão dos cultos. E nós estamos sem recurso, né? Aqui a igreja está no começo ainda, a gente não tem recurso. Se Deus tocar no coração de vocês, de algum, que nos abençoar com notebook, né? E que precisar de um recibo para que descontar imposto de renda, nós fornecemos o recibo, o CNPJ da igreja, eu assino e o bispo assina também. Tu vai fazer uma doação não para o pastor Cicolim, mas para a Igreja Apostólica Fonte da Vida. Então, se Deus tocar no teu coração, querido, faz essa oferta um notebook, tá certo? Estou com o meu aqui, é o meu antigo. O Valdir esperneia tudo quanto é jeito para transmitir os cultos. Não é fácil, tem dia que dá um problema sério. Então nós estamos realmente necessitando de um notebook bom para fazer a transmissão do culto. E também nós estamos aqui programando para uma rádio web. Já ganhamos um microfone, que é da Fernanda com o Anderson, vai nos abençoar com o microfone. E então agora, se vocês nos abençoar, algum de vocês nos abençoar com o notebook, fala, pastor, posso fazer um pix na tua conta? Não. Eu prefiro que Deus toque o teu coração, tu nos abençoe com o notebook, tá? Porque, e nem na conta da igreja, porque se ficar na conta da igreja, aí vai para Goiânia e não volta. E na minha conta, eu não posso ficar recebendo dinheiro. Por quê? Isso pode me prejudicar dentro do imposto de renda, né? Então, não é bom. E também sai fora do projeto da igreja, tá certo? Então, se você comprar um notebook, fala, pastor, nós vamos abençoar o senhor com o notebook. Então, eu agradeço. Amém, querido? E a gente que dá o recibo. Aliás, o notebook, de todo jeito, eu vou ter que dar um recibo da igreja, porque já uma ocasião teve uma família que nos abençoou com 2 retornos para a igreja. Depois de sair da igreja, queriam o retorno de volta. E sim, abençoar. Nós oramos, abençoando a vida deles, depois queriam retirar da igreja. Então, é isso que a gente faz. Então, hoje nós pegamos o recibo, esse recibo vai ser contabilizado na administração da igreja e o notebook fica patrimônio da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Amém? Vamos lá para o maná, Marcos capítulo 4, nós vamos ver do versículo 21 ao 25 e vamos comentar alguma coisa. E disse: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada é encoberto que não haja se manifeste, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E diz: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e vos ainda acrescentará. Porque ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Vamos primeiro aqui na candeia. Candeia é um lugar que é uma lamparina, né? É uma lamparina. Antigamente, né, não tinha a iluminação elétrica, luz elétrica. Então se usava o azeite para iluminar. E no azeite colocava numa vasilha um tanto de água embaixo e o azeite em cima, porque o azeite e a água não se misturam. A água ficava embaixo, o azeite ficava em cima.
Aí colocava lá, ali uma velinha, tá? E acendia ela. Essa velinha não queima. Ia queimando o azeite que estava ali. E colocava ela no velador, no lugar mais alto, né? Para que iluminasse todo o ambiente. E ele falou, não pode colocar debaixo do alqueire, debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama. Não vai colocar ali. Vai colocar no lugar onde possa iluminar todo o ambiente. Que nem a luz elétrica. A luz elétrica fica pendurada, então ilumina tudo. Agora, se colocar a luz elétrica no chão, ela vai só um foco, né? Então é isso que nós precisamos entender. Na época se usava, e eu estou falando por isso porque nós usamos muito isso quando morávamos no sítio. Tinha o lampião de querosene, tinha esse tipo de lamparina que ficava a noite toda acesa num cômodo da casa, não tinha perigo de pegar fogo em algum lugar ou de esquentar, porque ela não esquenta, ela vai queimando o azeite que está ali, fica aquela chamazinha, ela não esquenta e ficava a noite toda acesa e colocava dentro de um copo, aquele copo americano, tá certo? Até quando ela chegava na água, queimava o azeite, chegava na água, ela apagava, tá? Então esse é o processo que Jesus está falando aqui sobre a candeia, né? Ou seja, a lamparina, a lâmpada, né? E fala, porque não há nada que foi falado que haja encoberto, manifesto, e nada para ficar oculto, mas para ser descoberto. Ou seja, também aponta aqui esse texto para nós cristãos, para os cristãos. Deus não fez a gente secreto do reino dele. Deus não colocou nós, o próprio aqui Marcos e Mateus também fala que o Senhor fala, vós sois a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que resplandecer a glória de Deus, trazer a luz, a palavra de Deus. Aonde eu estiver, onde tu estiver, falar do Evangelho, falar de Jesus, falar desse amor, falar dessa grandeza do Senhor, manifestar o reino dele. Nós temos como cristãos, carrega o nome de Cristo. Cristão não é cristinho, não. Tem alguns hipócritas que falam, não, cristão é um cristinho. Não tem nada a ver com cristinho. Cristão é cristão, é o representante do reino na terra, como já tenho falado. É o representante. Por isso que é o nome cristão. Eu represento Cristo. Por isso que somos chamados de cristãos. Aquele que representa Cristo. Aquele que é... como vou falar, me sumiu a palavra agora, né, da mente, mas é exatamente isso, representar Cristo na Terra. E nós não podemos ser, a gente sequer ficar encoberto. Ninguém saber que eu sou cristão, ninguém saber que eu sou um pastor, ninguém saber que eu vou numa igreja, ninguém saber que eu participo dos cultos. Não, as pessoas, meu vizinho tem que saber, meu patrão, meu funcionário, o meu colega de trabalho ou de escola tem que saber quem eu sou. Eu não fui feito para ficar oculto, escondido. Não, tem que vir à tona, mostrar realmente que nós somos representantes do reino de Deus. Esse é o propósito de aqueles que confiam no Senhor e têm o Senhor como seu único suficiente Salvador, daqueles que fizeram uma entrega a Jesus. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Então, isso que ele está falando, vocês têm ouvido para ouça o que eu estou dizendo. Vocês têm que sair, proclamar o Evangelho, proclamar a Boa Nova a todas as nações. Quando eu falo todas as nações, é a missão urbana. Falar para os vizinhos, falar na fila do mercado, onde tiver, falar do amor dele. Falar do Evangelho, da Boa Nova. E ele diz, atentei ao que ides ouvir. Com que a medida que eu medir, ou seja, com a medida que eu medir, com que a forma com que eu transportar a palavra de Deus, ela vai ser restituída na minha vida. Da forma com que eu abençoar uma vida, abençoar uma pessoa necessitada, eu vou ter restituição, eu vou ser medido na mesma medida, se eu não vou ter necessidade.
Eu vou ser, e também do outro lado, se eu olhar com maldade a vida de uma pessoa, da mesma forma que eu que olhar com maldade, falar mal de alguém daquele jeito, também você me, da mesma forma. É a lei de causa e efeito, queridos. A lei de causa e efeito, a lei da semeadura e a lei da colheita, tá certo? Porque ao que tem lhe será dado e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, aquela pessoa que não é mesquinha, a pessoa que não é avarenta, procura ajudar as outras pessoas, fazer o bem, vai ser acrescentado muito mais. Ali o Senhor deu exemplo também dos talentos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 1 escondeu, foi tirado. É o que é avarento, a pessoa avarenta, até o que ela acha que tem vai ser tirado dela. É exatamente isso que Jesus está mostrando para nós aqui no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Nos 3 evangelhos cita a mesma coisa. Então nós precisamos ter atento, queridos, a ser realmente aquele que representa Jesus, aquele que fala do Evangelho, a proclama, anuncia a boa nova. Anunciar a boa nova. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre teus levante teu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma semana ricamente abençoada em nome de Jesus.